ouviu tua oração. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful? I'm taking so much of your time. Let's try it. Give us a chord, oh hallelujah.
How many know it? Oh, how I love Him. I adore Him. My sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth how I love my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Hallelujah. It is done. Hallelujah. my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. How I love Him. Hallelujah. I just can't let it go. I want it just like Jacob. Hold on to it. Adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. This shall be a sign. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Praise His Isn't He wonderful? Don't you just feel like worshiping Him? Oh, Just in the hallelujah. Spirit, just worship Him. Just forget yourself now. Don't be ashamed. The Holy Spirit's here. That's the Holy Spirit. Just meekly in your own way. The great Creator became. Somente crer.
God set in the church some teachers, apostles, prophets, gifts of healing, and all different kinds of gifts. Agora, Deus colocou na igreja alguns mestres, apóstolos, profetas, dons de cura e diversos tipos de dons. He put that in the church for the perfecting of the church, getting the church together. Ele colocou isso na igreja para o aperfeiçoamento da igreja, ajuntando a igreja. And now days has passed since the first round of the apostles. E agora, dias passaram desde a primeira etapa dos apóstolos. They had all the 9 gifts working in the church. Eles tinham todos os 9 dons operando na igreja. The second round, they begin to cool off. Na segunda etapa, começaram a esfriar. The third round is about all gone. Na terceira etapa, estava quase tudo acabado. Then went out into the 1500 years of dark ages. Então entraram em 1500 anos de eras obscuras. Then come the Reformation. Então chegou a reforma. After Reformation comes sanctification. After justification comes John Wesley preaching sanctification. Após a reforma veio a santificação. Após a santificação veio John Wesley pregando santificação. In there come Calvin, Knox, and all of those who came down into the Pentecostal Nazarene that age. Aí veio Calvino, Knox e todos aqueles que vieram ao Pentecostes Nazareno, essa era. And now we're moving right on into another great age coming for the rapture of the church. E agora estamos entrando direto em outra grande era, vivendo para o arrebatamento da igreja. And in this, we're living in the time of the restoration of the gifts. E nisto estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. It stumbled many of the big fine churches. Isto fez com que muitas de suas grandes boas igrejas tropeçassem. It sent Nazarene backwards. Isto mandou os nazarenos para trás. It made fanatics of a lot of Pentecost. E fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos. But just the same, God's moving right on, bringing in the rapture and faith for His church. Porém, do mesmo modo, Deus está agindo em frente, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Right. Isso mesmo. So, tonight I represent that faith, the faith that was once delivered to the saints in the way of a divine gift. Então, esta noite eu represento esta fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, na forma de um dom divino. Which, to my opinion, gifts and callings, Porque, na minha opinião, dons e vocações, not my opinion, but the Bible says that gifts and callings are without repentance. não é minha opinião, mas a Bíblia diz que dons e vocações são sem arrependimento. There's nothing you can do about it. Não há nada que se possa fazer a respeito disso. You can't make yourself with blue eyes when you got brown. Você não pode mudar para olhos azuis quando tem olhos castanhos. You're just what you are by the grace of God. Você é exatamente o que é, pela graça de Deus. You can't even come to God without God calling you first. Você não pode nem mesmo chegar a Deus sem que o chame primeiro. You can't seek God without God seeking you first and calling you. Você não pode buscar a Deus sem que Deus o busque primeiro e o chame. No man can come to me except my Father draws him. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. So God is seeking. Então Deus está buscando. God has set in the church. Deus estabeleceu na igreja. And then from a little child born here in the state of Kentucky, E então, desde criancinha, nasci aqui nesse estado de Kentucky. visions just comes to me just as same as eating or anything else. Que as visões simplesmente vêm a mim do mesmo modo que comer ou qualquer outra coisa. It's just as God will, He provides it. É justo como Deus quer, Ele provê. I just do as He tells me to do. Eu apenas faço como Ele me diz para fazer. Certainly I have many critics. Certamente que tenho muitos críticos.
I have many people who disbelieve it. Tem muitas pessoas que descreem disto. No matter what would take place, they disbelieve it anyhow. Não importa o que aconteça, mesmo assim, elas descreem. I expect to have that. Eu espero que isso aconteça comigo. And if I didn't have that, I'd go down to an altar somewhere and say, Dear Lord, what's wrong with me? E se isso não acontecesse comigo, eu iria a um altar em algum lugar e diria: Querido Senhor, o que há de errado comigo? For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pois todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, certo? We must have it. Temos que ter isso, That's right. isso mesmo. So Jesus had it. De modo que Jesus teve isso. And he said, E ele disse: se when he could stand in his audience and know what the people was wrong and how, whether they was healed or not, quando ele podia se encontrar na sua audiência e saber o que as pessoas havia de errado, e se estavam curadas ou não, and they touched him with their faith. e o tocavam com sua fé, When he turned and said, Who touched me? quando ele virou e disse: Quem me tocou? He said, Your faith has saved you. Ele disse: A tua fé te salvou. Now your blood issue stopped. Agora o seu fluxo de sangue parou. Your faith has made you whole. A tua fé te curou. A woman come to him one time Uma mulher se aproximou dele certa vez. where he was standing where she was at the pool or the drinking place, the well, Jacob's well. Ou ele se encontrava onde ela estava, no poço, ou no lugar de beber, na fonte de Jacó. And a woman come and he carried a conversation with her for a few moments till he found her trouble. E chegou uma mulher e ele conversou com ela por alguns momentos até que ele descobriu o seu problema. Say, Go get your husband. Disse: Vá buscar seu marido. He said, I had none. Ela disse: Não tenho nenhum. That's right, you have 5. Disse: Está certo, você tem 5. When he was here, he knew where a fish was, had a coin in his mouth. Quando ele esteve aqui, ele sabia onde estava um peixe que tinha uma moeda em sua boca. He knew where 2 mules would stand hitched, where 2 ways came together. Ele sabia onde estavam 2 mulas amarradas, onde 2 caminhos se encontravam. And he knew where a man would be packing a pitcher. E ele sabia onde o homem estaria carregando um cântaro. Many things that he knew. Muitas eram as coisas que ele sabia. He knew Philip when he come to him, and he'd been praying before he come under a tree. Ele conheceu Filipe quando se aproximou dele, pois estava orando antes de chegar sob uma árvore. Knew that he was a good, righteous man. Sabia que ele era um homem bom, justo. But he said in his own words, I can do nothing of myself until the Father shows me what to do. Porém, ele disse em suas próprias palavras: De mim mesmo nada posso fazer, até que o Pai me mostre o que fazer. All that believes that scripture say amen. Todos que creem nessa escritura digam amém. That's what St. John 5:19. É isto, São João 5,19. He passed by a big multitude, 2,000 or 3,000 people in there, crippled, twisted, lame, halt, blind, withered. Ele passou através de uma grande multidão, 2 ou 3 mil pessoas lá, aleijadas, contorcidas, mancas, defeituosas, cegas, definhadas. Full of love and compassion, walked right by every one of them, healed a man with some little disease like. Cheio de amor e compaixão, passou por cada uma delas. Curou um homem com algo como uma pequena doença. Oh, I don't know. Oh, eu não sei. He might just been subject to bad colds for all I know. Talvez ele era sujeito a resfriados ruins, ou ao que suponho. He had it 38 years. Ele estava com isto há 38 anos. It wasn't going to hurt him or kill him. He was retarded. Isto não ia causar-lhe dano ou matá-lo. E isto foi retardado. And he made that man whole and walked away and left that multitude laying there. E ele curou esse homem e foi embora e deixou aquela multidão deitada ali. And then when he was questioned, he said, I can do nothing of myself but what I see the Father doing. E então, quando ele foi questionado, ele disse: Nada posso fazer de mim mesmo, exceto o que vejo o Pai fazer.
Now, sometimes people Vamos continuar o culto, irmãos. Fomos abençoados nesta culto de manhã. Fomos em casa, descansamos e estamos de volta para mais bênçãos. Amém? Vamos cantar o hino de número 355. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, aleluia, ré. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar. Vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Breve meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia. Meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternas, quão lindo é meu lar. Vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar. Vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas nós teremos os caminhos, pois na senda muito gloriosa Jesus Cristo nos conduz. Amém. Vamos ao 337. Um mau contato aqui no teclado. Um hino muito bom de cantar, mas tem que soltar a voz, né? Muito além da cortina do tempo. 337.
homem é tão formoso, com palavras não se pode descrever. Está cheio de gentes celestiais, transformados pela graça do Senhor. Amém. Muito boa noite, meus irmãos, aqui presente através da internet. Nós tínhamos hoje uma reunião especial, que seria a nossa assembleia para eleição da nova diretoria e apreciação do balancete do ano. Mas, infelizmente, nossa região aqui, Iporá é a capital do Mato Grosso goiano, e toda a nossa região aqui está muito afetada pela Covid-19. E nós não tivemos condição de reunir a igreja por este motivo, porque a Assembleia ela depende do número de pessoas, que é 51% da igreja, e também os elementos, irmãos, que fazem parte da diretoria e do corpo deliberativo. E como muitos irmãos não podem vir, não puderam, então nós tivemos que suspender a reunião por um período aí até nós vermos a condição, a situação, né, nos oferecer condição. Então nós estamos aguardando que Deus possa abençoar aqueles que compreenderam esta nossa situação do momento. A igreja está praticamente vazia. Agora, se tem algum irmão que tem saudade, quer vir para a igreja, eu não vejo assim nenhum mal, né? Porque a igreja está vazia, você pode entrar e se assentar sozinho aqui. De repente todo mundo fala, então eu vou porque é só eu que vou. Mas estou falando daquele que deseja mesmo, está com o coração ardendo para estar na igreja, até não é tanto pela unção, não, é mais pela saudade, né, de vir para a igreja. Então, nós não vamos proibir os irmãos de virem, contando que você deve cumprir todas as determinações que a lei exige. Nós vamos ter o culto só através desta transmissão. Eu sei que há muita gente que estão já conectados conosco nesta hora. Nosso chat aqui do culto já tem muitas pessoas que estão comunicando aqui a presença em nosso culto. Nós temos a irmã Neuza lá em Fazenda Nova, a irmã Priscila em Paris, na França, o irmão Servino, a irmã Cláudia, na Fazenda Buriti, e irmão Divino, lá em São Luís Montebelos, irmão Miguel, lá em Fazenda Nova, e Joaquim Alves, também Fazenda Nova, irmão Emi, irmão José Maria, no Sítio das Águias, lá no estado do Pará. Muita gente já estão conosco, e a igreja aqui, local, também está conosco,
nos acompanhando. Depois nós notificaremos a presença de vocês. Nós vamos ler a escritura que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, eu quero destacar o verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Atos capítulo 15, verso 37. Senhor Deus, nesse momento que nós estamos atravessando, nós nunca tivemos tanta necessidade de pedir, de orar, de falar com o Senhor, como nós estamos tendo, ó Pai, sabendo de que há muitas coisas acontecendo sobre este mundo e que assombram e traz até perplexidade, mas a vitória, ela é nossa. A nosso estandarte já tem sido erguido, porque nós já conquistamos a batalha. E aqui estamos, ó Pai, mais esta vez, juntamente com nossos irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um nos seus lares, as famílias, o povo que crê nesta palavra, estão nos acompanhando, estão conosco, ó Pai, cultuando conosco, e nós pedimos a saúde deles, que cada um receba a libertação. Se há pessoas contaminadas nesta hora, em estado grave, ou que seja em qualquer estado, o Senhor possa estender as tuas mãos, ó Pai, libertadora, curadora, e repreender este mal. Esse poder demoníaco está repreendido agora, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos todos abençoados agora, e que sejam libertos de qualquer mal, de qualquer doença, de qualquer opressão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Então nós queremos tomar esta escritura e caminharmos um pouquinho nesta noite com nossos irmãos. Vocês que leem a Bíblia sabem que os apóstolos tiveram um trabalho muito intenso nos seus dias aqui na terra, depois que o Espírito Santo caiu sobre eles no dia do Pentecostes. Eles receberam aquela unção porque até então Jesus havia proibido eles de fazer qualquer coisa. Jesus chamou eles e disse assim, ó, parem de pregar, parem de cantar, parem de fazer qualquer coisa. Fiquem quietos, vão para Jerusalém, porque lá vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. A promessa de Jesus de que ele enviaria o Consolador aconteceu naquele dia do Pentecoste. Então eles pararam com tudo e foram para Jerusalém. Quando eles desceram lá do cenáculo, onde eles receberam o Espírito Santo, eles estavam agora atuando, já com aquela unção do Espírito Santo, com tudo aquilo que Deus pretendia fazer através dos santos apóstolos. Eles começaram pregando
o evangelismo da mensagem da sua respectiva era. Porque ali naquele culto ao ar livre, que eles tiveram ali na cidade, na rua, a multidão era muito grande. A Bíblia diz que eram quase 3.000 almas. A partir de 1.000 almas já é uma multidão. Então ali estavam quase 3.000 pessoas assistindo aquele culto, impressionados com a maneira como eles estavam se portando. Foi quando Pedro, sob aquela unção tremenda, levantou e replicou a censura, a crítica deles, porque eles acharam que eles estavam embriagados por causa da unção do Espírito Santo que estava sobre eles. Então Pedro levantou-se e disse: nós não estamos embriagados. Aí ele começou lá em Joel, falando sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne e também sobre os servos e servas do Senhor. E ele, naquela unção, respondeu àquela multidão quando eles compungiram seus corações, porque eles viram Deus naquele povo. E eles compungiram os corações e agora já faziam perguntas de formas diferentes, dizendo: e nós? Vocês foram cheios do Espírito Santo, e nós? O que vamos fazer? Porque eles também queriam ser cheios do Espírito Santo. Pedro respondeu em Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis então esta unção, esse batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa, eles tinham que se arrependerem, depois serem batizados, e aí então se cumpriria neles esta promessa. Agora, eles andaram por aquele país, especialmente nos primeiros dias, pregando a palavra aos judeus, porque Jesus havia dito para eles para não ir a lugar nenhum, senão as ovelhas que haviam desgarrado da casa do Pai. Agora, estas ovelhas compreendem os judeus, porque Jesus veio para os judeus. Ele estava na terra por causa deles. Mas é como diz a palavra: veio para o que era seus, mas eles não o receberam, mas todos quantos receberam, deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E nós, pela graça de Deus, depois de 2000 anos, temos recebido esta mensagem apostólica. E a mensagem apostólica, ela veio para nós nesta era com mais eficácia, porque ela está sendo restaurada pelo o Elias que Jesus disse em Mateus 17:11. Elias virá, falando do futuro, mas nós já podemos falar do passado, porque nós estamos nesta consumação dos séculos. Nós estamos onde o Evangelho deveria ser pregado aos confins da terra. Agora, Elias virá, Jesus falando do futuro, ele seria um restaurador. E esse restaurador, ele veio exatamente para restaurar a fé apostólica. E aqui nós temos eles passando de cidade em cidade, caminhando, 22 anos depois da morte do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, que era então o Saulo de Tarso, converteu no caminho de Damasco.
E ele passou mais 3 anos e meio no deserto da Arábia, desincompatibilizando a sua mente com tudo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, aquele grande mestre da lei de Moisés, um grande teólogo. Ele teve que esquecer aquelas coisas. Ele disse que ele considerava aquelas coisas como esterco apenas. Olha, se você tem um esterco aí no curral, a única coisa que ele vai servir é para colocar no pé da planta e dar vida para ela, para que ela fique mais viçosa, mais bonita, mas é a única coisa que serve. E eles estavam pregando exatamente com o apóstolo Paulo aqui, já em Atos, acompanhando ele, porque ele foi escolhido para ser o mensageiro da primeira era da igreja. O mensageiro da primeira era. Embora os apóstolos todos contribuíram, principalmente Pedro, a quem Jesus deu a chave para abrir as portas para os gentios. Todos eles contribuíram com o evangelho no dia dos apóstolos, mas Paulo era um profeta, porque quando ele disse, não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, ele estava dizendo que ele era profeta, porque a palavra, ela não vem a uma pessoa particularmente, não. A palavra, ela só vem a um profeta. O profeta, ele é a boca de Deus para Deus falar ao povo. E Paulo disse que ele não estava ensinando o que ele havia aprendido, mas da revelação de Jesus Cristo. E a prova é tão real que quando ele encontrou com os apóstolos, especialmente a Pedro, o que ele estava ensinando, começando do seu batismo, em Atos 10, 47, aliás, em Atos 19, versículo 5, Atos 22, combinava exatamente com o batismo que Pedro ensinava. Combinava exatamente com a ceia que Pedro ensinava. Combinava exatamente com as ordens doutrinárias da igreja em relação à disciplina e todas as coisas. Mas aqui me chamou a atenção, irmãos, e eu parei aqui nesse versículo 37. Olha só, no 24 diz, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Alguns que levantou entre os apóstolos, que não foram ordenados pelos apóstolos, não eram ministros ordenados por Pedro e nem por Paulo e nem por Barnabé. Eram pessoas que se levantaram se fazendo pastores, se fazendo ministros. Mas olha o que eles fizeram, eles perturbaram a igreja. Eles transtornaram a alma, porque a alma é que tem um relacionamento com Deus através da revelação da palavra. E o diabo, ele é tão sagaz, porque existe a demonologia que é manifestada no corpo físico. Demônio no estado físico. Por exemplo, uma enfermidade, ele é um demônio no estado físico. E uma pessoa pode morrer com um câncer, com qualquer outra enfermidade e ser salvo, ir para os céus. Mas quando ele é um demônio na alma, aí sim é um problema mais sério,
porque a pessoa passa a ser perturbado na alma. E a única coisa que perturba a alma é a doutrina. A doutrina não é a enfermidade. A enfermidade ela só atinge a casca, o corpo físico, mas a doutrina ela atinge a alma. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, olha, transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamentos. Não eram ordenados pelos apóstolos, mas aquilo causou tantas dissensões que atingiu até os apóstolos. Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, porque aquela igreja ela estava vindo da lei. A doutrina da lei, ela era dente por dente, olho por olho. E eles estavam agora sendo ensinados uma nova fase da igreja, uma nova doutrina. Já não eram mais a lei, já não eram mais guardar o sábado, não comer carne de porco, porque Paulo disse para comer de tudo que se vende no açougue. Pelo menos aqui em Goiás, o que se vende no açougue é inclusive carne de porco, né? E Paulo disse isto. Agora, estes encargos da lei foram tirados. Olha só o que diz aqui. E a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Porque aqui eles reunidos tiraram todas estas coisas, né, de não comer carne de porco, de guardar o sábado, e deixou só 3 recomendações: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada. Então nós aprendemos que você não deve matar um frango destroncado, né? Eu estou falando isso só para dar um exemplo. Mas cortar o pescoço para sair o sangue. E aí então a vida dele se esvai através do sangue saindo. Você não come o chouriço. Lembro da minha mãe, quando nós éramos crianças, meu pai assangrava o capado, ela parava o sangue com uma vasilha, tirava o intestino grosso, lavava com todas a maneira recomendada, enchiam aquela tripa grossa com o sangue adoçado e punha para cozinhar. E aquilo ficava bem durinho, né? O sangue cozido, chamado chouriço. O irmão Brana fala isso de uma maneira bem clara. Nós também lembramos disto. Então, estas coisas, os apóstolos, porque era proibido lá no Velho Testamento, e os apóstolos continuaram proibindo comer o sangue, carne sufocada e coisa sacrificada a ídolos. Por exemplo, vai alguém ali na igreja, oferece uma prenda, um frango cheio, uma coisa assim, para o santo, e aquilo ali é leiloado, em oferta ao santo daquela festa. Então nós não comemos aquilo, porque é coisa sacrificada a ídolos. Eu estou dando somente exemplos aqui. Só estas coisas foram tiradas da igreja. Fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Eu acabei de ler Atos 15, versos 28 e 29. Bom, então houve essa dissensão. E lá na frente, depois que eles já havia passado por cidades diversas, inclusive cidades que não eram dos judeus, eles encontraram, porque Paulo e Barnabé estavam juntos, trabalhando juntos, viajando juntos.
E eles encontraram ali, naquelas cidades, e aqui diz no verso 37, Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado João, João chamado Marcos, quer dizer, João Marcos, para levar com eles. Era o desejo de Barnabé. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Coisa tremenda, né, irmãos? Era um apóstolo, era um discípulo, mas já fazia alguns anos que ele não andava mais com eles. Lá de Panfilha, ele já havia separado deles. Já não andavam mais com eles. Agora o apóstolo Paulo, sendo um profeta e o mensageiro para aquela era, ele tinha mais conhecimento e mais autoridade para isto. Ele não concordou com Barnabé, porque aquele homem já havia afastado deles há muito tempo, não havia trabalhado na obra, não estava levantando as igrejas de cidade em cidade, em aldeias, havia tomado outro companheirismo. Às vezes tem pastor que fala assim, não, eu já tenho 15 anos que eu não ando mais com esse companheirismo. Outros dizem, já tem 30 anos que eu não ando mais com esse companheirismo. Mas a Bíblia não é diferente hoje. Nós estamos escrevendo uma nova Bíblia. E a nova Bíblia está mostrando que as coisas estão acontecendo agora como aconteceram lá nos dias dos apóstolos. Se teve um discípulo, João Marcos, que não andava com os apóstolos, por isso Paulo não queria mais ele na companhia deles. Às vezes o irmão fala assim, pastor, por que não chamamos esses pastores que saíram do nosso companheirismo para voltar? Por que Paulo não chamou João Marcos? Pergunta para Paulo. Para Barnabé não tinha problema. Para Barnabé não havia nada que impedisse. Mas para Paulo houve. Olha só. Havia apartado deles e não os acompanhou naquela obra, naquele ministério, naquele companheirismo. Não tem acompanhado. Não porque nós precisamos de mais pregadores. Não porque nós precisamos de um mestre, um pregador que cita a Bíblia de cor. Estas coisas não é o que Deus está atrás. Não, Deus usou um homem nesta era que não tinha muitos cuidados em citar a Bíblia de cor. William Branham, às vezes ele citava a Bíblia até de forma equivocada. Ele citava um livro, um capítulo e estava em outro. Depois ele corrigia aquilo. Ele usava a Bíblia para pregar as suas mensagens, e um versículo, meio versículo, uma frase de um versículo, ele pregava uma grande mensagem. Quantas mensagens foram tiradas de apenas uma frase de um versículo da Bíblia? Ele não precisou citar 100, 200 versículos de cor. São pessoas que não estão nessa obra. Características deles mostram isto. Agora eu quero tomar aqui, irmãos, no livro de Ruth, capítulo 1, verso 14.
Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Porque Noemi, Ruth e Orfa já haviam tomado a decisão de voltarem. Noemi estava disposta a voltar para a sua terra. Ela estava lá entre os moabitas. Eles haviam feito aquilo de forma incorreta, por causa da fome, por causa da circunstância lá no seu país. Eles foram embora em busca de alimentos, de empregos, mas aquilo foi uma coisa que eles não deveriam ter feito. Oh, irmãos, cada acontecimento bíblico deve ser uma advertência para nós, porque a sua igreja está em problema, está em dificuldade. Você vai sair para outra? Você pode estar indo para uma terra dos moabitas. Você pode estar indo para uma terra que Deus não está lá. Profeta desta era, quando ele leu falando sobre Abraão ter ido ao Egito, e lá ele mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa. Aí ele diz assim: eu não entendia como um homem, como Abraão podia mentir. Eu não entendia aquilo. Um homem daquele caráter, eu não entendia aquilo. Deus veio ao profeta William Branham e diz assim: ele mentiu porque ele estava fora da sua terra. Ele havia ido para o Egito. Ele estava fora de sua terra. Aí Deus diz para ele: um judeu fora de sua terra, ele é apóstata. É como um crente fora da palavra. Quando o crente sai da palavra, sai da mensagem, ele é um apóstata. Agora, para Paulo, João Marcos aqui, não deveria ir com eles naquela tão ungida missão, tão ungido ministério para levar o evangelho, estabelecer a mensagem, fundamentar a mensagem da primeira era, sabendo de que Deus iria colocar as 6 mais eras sobre aquele fundamento. Porque a mensagem apostólica de Atos é o fundamento. As cartas de Paulo é o fundamento. As cartas de Pedro é o fundamento. As cartas de Tiago é o fundamento. De João e todos eles. Nós podemos crescer, nós podemos estar agora no fim da construção, no acabamento da construção, mas o nosso fundamento é os apóstolos. Por isso que a nossa ceia é conforme 1 Coríntios, capítulo 11. Nós temos o lava-pés conforme João, capítulo 13. Nós estamos fundamentados nos apóstolos. Agora, elas choraram ali, se despediram. Orfa despediu de Noemi, saiu chorando, soluçando, e foi embora para os seu povo. Foi se casar lá com pessoas da sua família. Ainda era uma mulher jovem. Ela foi viver lá, ter outra família lá. Mas a Ruth não largou Noemi. Não, olha só o que ela disse para ela. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa beijou, lamentou, chorou. Tadinho da minha sogra.
Que maravilha foi pertencer esta querida mulher, honrada. Quantas pessoas têm saído da igreja e ido embora, lamentando, mas foi embora. Agora a órfã beijou, melhor, a Ruth se apegou a ela. E o que Ruth disse para ela? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde fores, irei eu. Onde dormir, eu dormirei. Onde morrer, eu morrerei. Onde você for sepultada, eu também serei sepultada. Olha que ligação, até na hora de ser sepultada, ela queria ser sepultada junto. Irmão Morana disse que a ovelha, ela morre como ovelha e ela vai para o céu como ovelha. O bode não. O bode, ele morre como bode. Ele morre como bode, mas a ovelha morre como ovelha. E ela vai para os céus como ovelha. Você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, pastoreada pela voz do bom pastor, pastoreada pela mensagem do profeta desta era. E você irá no arrebatamento como ovelha. A ovelha, ela não reclama. A ovelha, ela não está pulando para lá e para cá. A ovelha, ela vai de cabeça baixa até na hora de morrer. Quando eles estão matando ela, ela vai para cima da arma e não corre. Um cordeiro, ele não reclama seus direitos, diz o profeta. Agora, eu quero ler aqui na mensagem perseverante 111. Ela disse, verdade, Senhor. Quem foi ela? A mulher serofenícia de Nação. Serofenícia significa que ela não era uma judia, ela era uma gentia. O profeta diz aqui que ela foi a primeira gentia que foi salva. E ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos podem comer as migalhas que estão debaixo da mesa dos filhos. Porque quando ela pediu a cura, quando ela pediu a bênção, não sendo judia, Jesus disse para ela assim, olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, chamando ela como gentia de cachorrinhos. Mas olha que atitude de humildade, como Deus agrada desta humildade. Ela disse assim, ai Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, me dê uma migalha. Eu quero uma migalha. E isso bastou. Isso bastou. Ela não era uma planta de estufa. A planta de estufa precisa ser borrifada com pouquinha água, que senão ela quebra. Ela se machuca. Tem crente na igreja que você tem que tratar ele com muito cuidado a vida toda, que senão ele queima. Ele fica ofendido com o diácono, com o pastor, com a igreja, com os irmãos. Não, planta do deserto não se ofende com nada. Você tem a sua salvação acima de tudo na terra. Acima dos problemas, acima de dinheiro, acima de toda fraqueza. A minha ligação, ela é íntima com Deus através da revelação divina, através da palavra. Por isso que a salvação é individual, porque você mantém individual com Deus até chegar na eternidade.
Não, crente não se ofende a ponto de se escandalizar e largar a igreja por causa de uma borrifada forte. Ah, me poupe, eu sou uma plantinha aqui, que estou aqui no xaxi, na parede, né? Agora mesmo está chovendo ali fora, ó, chuvona caindo. E que tal uma plantinha de estufa lá fora, debaixo dessa goteira de chuva? Ah, acaba tudo, não é? Ela não era um bando híbrido de assim chamados crentes, cuja safra temos hoje. Ela tinha fé genuína. Olha, irmãos, o cristão genuíno, ele não é híbrido. Eu já vivi muito na fazenda, fui criado em fazenda, até hoje eu tenho sítio, e ali eu tenho aqueles bezerros cruzados. O bezerro cruzado, ele pega carrapato, ele pega verruga, enche o corpo de verruga, ele pega doença nos olhos, ele é sempre o primeiro a chegar à doença lá no curral, na fazenda. Mas aquele bezerro de sangue puro, ele não pega carrapato, ele não vive cheio de verme, ele não enche de verruga. Ele é um animal completamente diferente na saúde. Quando você vê um crente na igreja meio híbrido, é aquele irmãozinho que pega tudo. Ele vive contaminado com a internet, ele vive ouvindo mensagens aí pelo WhatsApp, e vive em dificuldade, em problemas, nada serve para ele. Mas o crente genuíno, original, ele é mais sadio. Ele é mais sadio. Ah, meu irmão, nós recebemos o melhor ou não queremos absolutamente nada. Afastamo-nos disso. E então dizemos, nós temos fé. Se não me tratarem certo, eu irei embora. Estou aqui, mas se não me tratar do jeito que eu quero, eu vou embora. Isso não é fé. Não, isso não é fé, não. Tem hora que eu pergunto assim, você já pensou se você fosse Pedro? Antes do Pentecoste, hein? Porque depois do Pentecoste, a vergadura espiritual de Pedro era diferente. Mas ele ainda tinha muito do humano nele. Ele ainda tinha muito do ego nele. Ele ainda cortava a orelha dos outros. Como ele cortou lá do servo Marcos, Jesus pegou aquela orelha e pôs no lugar. E disse, Pedro, guarda essa espada, Pedro, deixa de valentia. Deixa, eu quero ver depois lá do Pentecoste se você vai ser o mesmo. Qualquer coisa agora você quer matar, quer mandar para o inferno, quer fazer isso e aquilo, mas eu quero ver depois de ter o Espírito Santo, Pedro. Mesmo assim, quando Pedro estava elogiando Jesus, querendo defender Jesus, porque Jesus estava dizendo, eu irei a Jerusalém, eu serei morto. Aí ele pulou na frente e disse, não, Senhor, de forma alguma nós podemos ficar sem o Senhor. Não, Senhor, não faça isto. Jesus olhou para Pedro assim na cara, levantou o dedo no nariz de Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. E não explicou nada. Falou, Pedro caiu em si, humilhou, voltou atrás, e Jesus continuou ministrando a palavra. Ah, meu irmão, fala isso para um crente hoje.
põe o dedo na cara dele e fala: para trás de mim, Satanás. Será que ele fica na igreja? É uma pergunta, não é? Você vai dizer assim: para mim não faz diferença. Eu suporto qualquer prova. Graças a Deus por isto. Graças a Deus. A fé está ali. O que estou tentando lhes dizer, amigos, nós vamos ter uma fila de oração aqui uma destas noites. E eu não quero ver uma maca, uma cadeira de rodas, uma muleta, nem nada que não seja deixado aqui no chão. Eu quero ver todo mundo curado. As pessoas deixarem as macas, cadeiras de rodas, cegos terem os olhos abertos, morto ressuscitado. Qualquer coisa pode acontecer aqui, a menos que venham com... Deixa eu voltar aqui atrás. Que não seja deixado aqui no chão e eles saindo andando. Estão vendo? A menos que venham com o tipo certo de abordagem. Vocês não vão obter nada. Se não vier com a fé genuína, não vai obter, não vai receber nada. Isso mesmo, vocês só estarão caminhando de um lado ao outro e alguém dando uma palmadinha em vocês e saindo. Ô irmão querido, Deus te abençoe, meu irmão. Isso não é bom. Não. Crentes da mensagem, pastor não tem que estar na casa dele todo dia. Agora tem a pandemia, ficou pior ainda. Mas antes disto, nós já não tínhamos esse costume. O ano após ano, dia após dia, nós vemos milagres e simplesmente não conseguimos esperar 1 hora ou 2 na igreja. O culto demorou demais. Fiquei 2 horas hoje na igreja. Ela era como Raabe, a prostituta. Raabe não queria aquela mulher gentia, ela não queria ver como Josué usava suas roupas. Ou ver Josué, a curiosidade, né? Eu quero ver se ele vai estar de terno, se ele vai estar só de camisa, se ele vai estar bem vestido. Quantas pessoas não se escandalizaram com João o profeta? Porque eles pensavam ver um grande homem, bem vestido. De repente encontraram ali um homem vestido de pele de ovelhas. Um homem barbudo, um homem do deserto, queimado pelo sol. Quantos não escandalizaram com ele? Agora, a prostituta não queria ver a vida externa de Josué. Há muita gente baseada em igreja assim, né? Eu vou para aquela igreja porque lá tem um coral, lá tem muita gente que toca, e aquele pastor é novo, é bonito, e ele prega muito bem, tem uma eloquência muito grande, e vão se baseando nessas coisas. Se baseando nisto. Há pessoas que mudam até de cidade por causa da igreja que tem naquela outra cidade, que preenche a sua expectativa e que se sentirá bem ali. Não, ver como Josué usava as suas roupas, ou ver Josué, ela disse: eu ouvi e creio. E Jesus disse que bem-aventurados os que ouvem e crê. Nós não temos a necessidade de ver. Porque se fosse para nós vermos o profeta desta era, ninguém aqui no Brasil seria desta mensagem. Porque nós não vimos William Branham
sendo usado por Deus como ele era na plataforma. Câncer caindo na sua mão. Crianças mortas ressuscitando. E grandes milagres. Pessoas largando ali, cadeiras de rodas. Em Durban, na África, o prefeito fez um desfile depois de um culto que o irmão Branham realizou lá numa campanha. Ele fez um desfile com 7 caminhões carregados de aparelhos ortopédicos, de pessoas que foram curadas naquela noite na reunião do irmão Branham. E aquilo circulou a cidade. Os jornais mostraram aquilo. Veja o quanto Deus usou aquele homem. Mais de 100.000 pessoas naquele culto. Mais de 30.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus naquela noite. Ao ver cego de nascença sair dali enxergando. Ah, nós não vimos isto, mas eu creio nisto. Eu creio neste ministério. Eu creio que Deus usou este homem. E ainda que ele não tivesse usado ele para a cura divina, para revelar, para profetizar eventos nacionais e internacionais. Os pastores denominacionais estão impressionados com esse último acontecimento agora nos Estados Unidos. Uma vice foi eleita, e o irmão Branham profetizou isto há muitos anos atrás. Muitos anos. Até a cor do vestido que ela iria se apresentar na posse, o profeta viu na visão. Até a cor do vestido. E os pastores estão colocando no YouTube a profecia que Deus deu para William Branham se cumpriu agora. E é provável que esta mulher ainda será a presidenta dos Estados Unidos. Pelos acontecimentos que estão vindo aí por último. Provavelmente ela será ainda empossada como presidente. Agora, isso impressiona o mundo religioso? Não, eu não estou preocupado com isto. O que qualifica William Branham como mensageiro para esta era, como profeta de Deus para mim, é a sua mensagem. É a revelação das eras, é a revelação dos selos, é a revelação da mensagem, a semente da serpente, casamento e divórcio, que Satanás odeia. Satanás odeia esta revelação, casamento e divórcio. Ele odeia a revelação da semente da serpente, porque isso é tirar o véu, é mostrar a cara do diabo para os eleitos. Porque o mundo religioso não vê, porque eles também estão usando véus nos seus olhos. Mas a noiva não, a noiva está com seus olhos limpos. A noiva tem olhos de águias. Ela consegue ver a distância. Jesus disse, por essa palavra, ela teve a abordagem certa ao dom de Deus. Quem? Aquela mulher serofenícia. Ela agiu certinho. Ela pediu misericórdia. Ela alcançou misericórdia. E ela ficou debaixo da misericórdia. Nós pedimos para Deus compadecer de nós. Ele compadeceu, nos deu a mensagem. Já há 50 anos que estamos pregando esta mensagem. Você nasceu nela, cresceu nela, viveu nela, então não saia dela. Não acompanhe estes mesmos que estão aqui em Atos 15, verso 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós
São pessoas que saem de dentro de nós, saíram da mensagem. Gente, a Bíblia está se cumprindo de novo. Lê na sua casa, Atos 15, 24. Saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras, com pregações mentirosas, que não tem sido a não ser uma perturbação para o povo de Deus nesta era. Mas você não vai voltar atrás, você não vai se separar. A abordagem certa da mulher aqui foi pedir Jesus para dar a ela uma migalha, para curar ela. Porque a cura divina é uma migalha, irmãos, que Deus nos dá. Comparando com a salvação, com a vida eterna, é apenas uma migalhazinha. Lembre-se, ela foi a primeira gentia em quem um milagre foi realizado, por causa da sua fé. A fé admite que a palavra está certa. Humilhe-se do mesmo modo que faz hoje. Humilhe-se, porque quando nós nos humilhamos, Deus trabalha conosco, Deus age em nós, e é o que nós desejamos agora. Você não vai se apartar de Paulo, você pode até ir com Barnabé, mas não te aparte de Paulo. Por quê? Porque você nunca deixou esta obra, você está nela e seguirá nela até o arrebatamento. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento. E nós estamos aperfeiçoando, nós estamos melhorando cada dia, até chegarmos a esta fé perfeita. Deus te abençoe, você em casa, meu irmão. Deus guarde, Deus proteja vocês. Nós agradecemos a Deus primeiro por tudo que Ele nos concedeu nesta noite. E que o Senhor possa recompensar vocês aí pela internet. Olha só, irmão Pedro e família em Cachoeira de Goiás, irmão José Antônio e família em Cachoeira de Goiás, irmão Cícero e a irmã Marina em Iporá, Deus abençoe vocês. Irmão Emi Alves em Cachoeira de Goiás, irmão Jorge Amorim no Rio Branco, no Acre, Deus abençoe você, irmão Jorge. Aqui nós temos o irmão Jorge Alexandre, irmão Haroldo e a irmã Silvana em Iporá, irmão João e família em Iporá, a irmã Noemi e família em Diorama, irmão Juversino e Aparecida em Diorama, irmão Jorge Alexandre e família em Iporá, Goiás, irmão Ezio e família, Lagoa Bonita, em Confresa, Mato Grosso, Raine Esther, Iporá, Goiás, Paulinho Pontes, em Diorama, irmã Sônia e Andréia, em Iporá, Goiás. Deus esteja com vocês e vos guarde. Nós pedimos a Ele para sustentar a cada um de vocês. Mas ainda temos mais pessoas, a irmã Helena Vieira, a irmã Priscila em Paris. Deus te abençoe, irmã Priscila, está sempre aqui, conosco. A irmã Cláudia na fazenda Buriti, nosso abraço a você e a família. Nosso amigo e irmão lá na fazenda, aliás, lá em Altamira, no Pará. Ele é nosso amigo, corretor de imóvel, Quem quiser comprar uma fazenda muito bonita na região de Altamira, está aqui o zap dele. O irmão Divino lá em São Luís de Montebelos, Deus te abençoe, irmão Divino. Jurandir e família lá no sítio Vovô Xará, bem pertinho do nosso sítio também. O irmão Miguel, e Deus abençoe vocês aí. É o nosso abraço a todos vocês. Que Deus abençoe e guarde pela misericórdia. Em nome de Jesus, rogamos a saúde para cada um,
o livramento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Emi. Deus te guarde e continue te dando saúde, em nome de Jesus. Nosso abraço a todos. Até domingo, se Deus permitir. Ao caminhar entre matas e florestas, posso ver as mãos do Criador, que com cuidado e muita perfeição, pensando em nós, tudo Ele criou. eu agradeço a Deus ao raiar do dia, dobro os joelhos, faço minha oração. Eu contemplo Deus em tudo, pois em tudo Ele está, revelando seu amor ao ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem falar que o Senhor do universo está presente. O rio correndo, batendo entre as pedras, trazendo peixes para a mão do pescador. Ouço a orquestra dos pássaros cantando, abrem seus bicos entoando um louvor. Em harmonia, sinto a brisa do vento, com grande júbilo dou glória ao Senhor. Eu contemplo Deus em tudo, pois em tudo Ele está, revelando seu amor ao ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem falar que o Senhor do universo está presente. No fim da tarde posso ver o sol se pondo, breve a noite irá aparecer. É uma festa ver o brilho das estrelas que enfeita a noite até o dia amanhecer. A natureza é obra do Criador, também autor da minha salvação. Eu contemplo Deus em tudo, pois em tudo Ele está, revelando seu amor ao ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem falar que o Senhor do universo está presente. Eu contemplo Deus em tudo, pois em tudo Ele está, revelando seu amor ao ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem falar que o Senhor